Olá pessoal, eu sou o Dr. Marcelo Frazão. Nós vamos aqui uma sequência de vários vídeos que podem ser cortados para a gente responder ao Pablo Lamaçal e aos lamacetes, aos seguidores acéfalos, né, sem cérebro, desse demônio, que só um demônio consegue promover esse caos que ele promoveu. Só um demônio como ele pode transformar o país nesse lamaçal, né? A direita, nesse lamaçal que ele transformou. Eu vou falar um pouco com vocês sobre isso, vou mostrar umas coisas muito importantes aqui. Vou mostrar alguns erros graves, deixa eu ver se está gravando, que esse sujeito comete nas falas dele e como ele de fato é um demônio. Vamos começar pela analogia que ele sempre utiliza e ele adora utilizar porque ele acha que ele é um ungido de Deus. Então, nós vamos explicar aqui no meio um monte de coisas que, se não tiver nesse vídeo, vai estar num outro short para vagabundo que vai ver só um pedacinho e já vai querer dizer que está errado, né? Não vai adiantar, porque nós temos uma sequência de vários vídeos curtos explicando tudo isso que eu vou falar aqui. Então, isso é parte da mentalidade revolucionária, demoníaca, luciferiana, criada pela Revolução Protestante, essa revolução política, né, que tirou milhões e milhões e milhões de cristãos de dentro da Santa Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o canalha, esse demônio que é o lamaçal, demônio porque ele não é cristão, nós vamos explicar em outros vídeos, tudo que eu estou falando aqui está explicado em outros vídeos, para que meus alunos possam recortar e mandar para o amigo, para o parente imbecil que a gente tanto gosta, que agora prefere trocar um escolhido de Deus de verdade, que é o presidente Bolsonaro, por um traste, um demônio que está se comportando exatamente como o Datan e o Abirão. Para quem gosta de Bíblia, né, esse pessoal vai saber o que eu estou falando. Quer dizer, ele usa toda hora a analogia de que ele é o rei Davi. Ele já falou que é maior do que Abraão, ele é maior que Jesus Cristo, ele disse. Porque esse demônio, assim como muitos, eles acham que a Bíblia é interpretativa, que você pode interpretar do jeito que você quer estudar a Bíblia. Isso é um movimento demoníaco, revolucionário, criado por Lutero e por Calvino. A Bíblia já foi interpretada pelos próprios apóstolos que a escreveram, junto com o nosso Senhor Jesus Cristo, e só quem tem autoridade de ler e dizer o que a Bíblia quer dizer são os sucessores dos apóstolos, padres verdadeiros, não é comunista não, né? Ateu, que nem o demônio, o vergólio lá. Então ele usa sempre a analogia de que ele é o rei Davi, um ser superior, ungido por Deus. Esse pessoal é aquele tipo que toda hora, que é o que o protestantismo ensina, né? Essa revolução luciferiana ensina que Deus fala com eles toda hora. Toda hora Deus está falando com eles. Só não vem falar comigo, né? Com o católico de verdade, né? Com os santos, né? Não, aí não. É sempre com eles que Deus fala. Então, ele é o rei Davi, né? Que Deus escolheu, mas está lá no trono o rei Saul, né? O Bolsonaro. O Bolsonaro é o rei Saul e ele é o rei Davi. Então, o rei Saul não é o escolhido de Deus, né? Ele que é. Então ele acha que o Bolsonaro é o Saul e aí ele tem que ser tirado de lá porque ele não está à altura do que Deus quer e tem que ser o rei Davi, o Pablo Lamaçal, que é o escolhido de Deus. Eu já fiz esse desafio, faço o desafio para o Pablo Lamaçal vir aqui e me provar que o presidente Bolsonaro não é um enviado de Deus para salvar esse país, que ele não é o maior líder que já viveu na história do planeta. Ao contrário do que o Lamaçal pensa, quer dizer, ele não chega aos pés do presidente Bolsonaro, aos pés de um homem humilde, de caráter forte, digno, que tem a nobreza de um rei. Não um fanfarrão, um bufão, um palhaço, enganador, um charlatão que diz que vai levantar os mortos porque ele vai rezar. E a gente ouve assim, pessoas comentando, mas eu achei que o senhor fosse um homem de Deus, doutor Marcelo. E aí a outra, comentários, né, no Instagram, saiu 2.000 do meu Instagram. Quer dizer, eu quero que vão para o diabo que os carregue, que é para onde vão mesmo, não dou a mínima, né? Mas então o senhor não acredita que ele rezando, ele resolve o problema? Que a fé... Né? Não, a fé não é essa fé protestante. O protestantismo não é
A fé de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma revolução demoníaca, primeiro ponto. Segundo ponto, que quem pode rezar para alguém, em teoria, né, como Jesus falou, para fazer uma obra muito maior, não é o Pablo Lamaçal, um materialista, mas eu vou falar sobre isso aqui depois. Vamos falar sobre essa história, para não ficar longo essa parte. Já ficou aí com 5 minutos. Ele fala que é o rei Davi, né? Então ele é o Davi e o Bolsonaro é o Saul. Saul tem que cair, ser substituído, porque já não é um bom rei, teve o papel dele importante, que nem os crentes gostam de falar, né? Teve importante, mas agora o rei Davi é que é o cara, e ele acha que ele é o rei Davi. Né? Eu vou dizer para vocês que ele é o Datã e o Abirão. Eu botei aqui, vou ver se eu mostro para vocês. Abirão, sabe quem são, né? Eles também agiam assim. Eles acreditavam de verdade, quando Deus nomeou Moisés para guiar o seu povo, né, que Moisés era o escolhido, assim como o presidente Bolsonaro é o escolhido. Mas o Datã e o Abirão, o Abirã, eles não admitiam que Deus tivesse escolhido o presidente Bolsonaro ou Moisés. Aí o Datã, o Pablo Lamaçal e o Abirão, vamos ler aqui quem foram esses caras, para quem não sabe. Foram os 2 líderes que se reuniram com Coré, né, e se rebelaram contra Moisés e Arão. Né, o presidente Bolsonaro, Tarcísio, os filhos, né, contra o próprio Senhor. Então, na minha visão, como especialista em política, não um analfabeto político como o Pablo Lamaçal, que é o que ele é, além de ser um salafrário, mau caráter, ele é um completo analfabeto político, um charlatão, um enganador. Então, na nossa visão, é Moisés que é o ungido por Deus, nosso Senhor. Exatamente o que eu acredito que é o presidente Bolsonaro, um escolhido de Deus para libertar esse país. É a única pessoa que pode libertar esse país. Alguém que acredita que um palhaço, que nem esse Lamaçal, pode fazer algo parecido, não tem ideia do que está falando. Mas a terra se abriu e engoliu, justamente com Coré juntamente com Coré, e o fogo queimou 250 dos seguidores dele, né? Isso serviu de advertência para o povo de Deus, tá bom? Então essa aqui é a resposta que eu tenho que dar para o Lamaçal, quando ele diz que ele é o rei Davi e o presidente é o Saul, que está ultrapassado, né? Mesma coisa que outros protestantinhos pensam, né? Assim, né? Assim, né? Como é que é? O Nicolas, né? Dando um tchauzinho assim, quando ninguém tá olhando, ele faz assim, né? É a mesma coisa. O Nicolas é a mesma coisa. Vocês anotem o que eu estou falando. Anotem. Eles acham que ele é o rei Davi. Ele, o Lamaçal e o presidente é um rei bobão, ultrapassado, incompetente, né? Mas vocês estão muito enganados. Nicolas, Lamaçal, que são esses neopentecostais, né? Esses materialistas que acham que são cristãos. Vocês não têm absolutamente nada de cristãos. E eu vou deixar claro que o Nicolas tem o apoio do presidente Bolsonaro, nós vamos apoiar o Nicolas enquanto o presidente apoiar. Agora, não sejam ingênuos, esse moleque não me engana. Então, você, Pablo Lamaçal, não é o rei Davi que vai substituir o presidente Bolsonaro, né? O Moisés, o escolhido de Deus. Né? O Datã e o Abirão também, e o Coré, né, que era o pai, o líder deles, quer dizer, ele achava que não, que eles é que eram os escolhidos, que Moisés e Arão estavam errados. Mas nós sabemos quem é o escolhido de Deus de verdade, tá bom? É o que dá um analfabeto político querer levar essa conversa, fazer essas associações esdrúxulas e ridículas, usando a Bíblia para enganar otário aí. Então, se existe um homem escolhido por Deus aqui, não é você, Pablo Lamaçal, é o presidente Bolsonaro. Ele é o líder que vai salvar essa nação, que vai conduzir e vem conduzindo já, enquanto você, um aproveitador, não tem a coragem de chegar numa manifestação no horário, mas nós vamos falar sobre isso aqui. Quer dizer, você é um canalha, um abutre, um urubu, né, que vive de carniça, de se alimentar da carcaça do que as outras pessoas estão fazendo, né, do sacrifício dos outros, como o Malafaia disse. Então, para você que acha que a briga é entre o Lamaçal e o Malafaia, eu só tenho de dizer uma palavra: retardado. Né? Retardado acredita que o Malafaia está brigando com o Lamaçal. Para quem tem 2 neurônios sabe que o Malafaia
é o porta-voz do presidente Bolsonaro. Então, exatamente como os filhos. Nada que os filhos do presidente façam não tem ordem do pai por trás. Tudo que eles fazem é porque o presidente está mandando. O que o Malafaia está falando é exatamente o que o presidente Bolsonaro quer dizer para o Lamaçal. Mas não pode, porque ele não pode se rebaixar, sair da onde ele está, o presidente Bolsonaro, para vir debater com um monte de estrume que nem o Lamaçal. Tá bom? Então a briga não é entre Malafaia e o Lamaçal, mas nós vamos falar disso. Ficou claro aqui para os seguidores? Aí eu vou dar um corte e a gente fala sobre outros assuntos. Os amigos podem cortar esse vídeo aqui. Então, o Lamaçal não é o rei Davi, né? E o presidente não é o rei Saul. É como ele pensa que ele é o escolhido. O escolhido, porque quem pensava assim era justamente Datã e Abirão, e eles caíram num precipício. O chão se abriu embaixo deles. É o que vai acontecer com você, Pablo Lamaçal, e com os seus seguidores. Não é isso? 250 foram juntos. E todos vocês que acharam que esse Lamaçal, esse demônio, é melhor do que o presidente Bolsonaro, vão pagar com as vidas de vocês. Gravem o que eu estou falando. Então, o presidente Bolsonaro é o Moisés da história. Ele é ungido de Deus. E o Lamaçal e seus seguidores, Nicolas, Zambelli, Zé Trovão, essa escória toda, Gayer estava dando risadinha enquanto do lado do Zé Trovão, falando que o Zé Trovão, eu sou eu, Bolsonaro é Bolsonaro, né? Não tô nem aí, eu sou M, né? Isso de merda, de meliante, né? Ele apoia o Lamaçal e o Gaia do lado achando graça. Então, infelizmente, a gente ainda tem que contar com essas pessoas, tá bom? Mas nós vamos, na sequência, falando sobre outros assuntos, então. Tá bom? Lamaçal não é o rei Davi, ele é o Datã, e ele vai cair nas profundezas aí do inferno, porque o chão vai se abrir, como já está se abrindo sobre os pés dele. Há 15 dias atrás, 20 dias, quando eu comecei a falar, nesse cara praticamente era a segunda vinda do Cristo. Né? Todo mundo falando como se esse cara fosse um grande herói, agora a máscara dele vai caindo, e para quem é bolsonarista, tem caráter, né? Não para essa gente que não presta, né? Que votou no Bolsonaro, mas não presta. Né? Vocês dividiram a direita, nós estávamos em paz, a direita unida maravilhosamente contra um inimigo comum, até um demônio, é só o demônio que faz isso, como o Lamaçal chegar e dividir a direita dessa forma. Quem fez isso na Bíblia, senão Lúcifer? O céu não estava em paz? Mas aí a cobiça, a inveja, a ganância, o orgulho de Pablo Lamaçal, quer dizer, de Lúcifer, né? Essa hipocrisia dele, essa prepotência luciferiana dele, aí Lúcifer decide se rebelar contra Deus por inveja, como o Lamaçal tem do presidente Bolsonaro, como o Datã e Abirão tinha de Moisés e Araão, né? Então é essa postura, presença demoníaca do Lamaçal que está fazendo a alegria da esquerda, que vai dividir os votos do presidente Bolsonaro ao meio, e o presidente Bolsonaro, com metade dos votos, não se elege em 26. Mas vocês, imbecis, estão achando que tem alguma coisa a ver com a Prefeitura de São Paulo, com o Nunes. Nós vamos falar nos outros vídeos, tá bom? Vamos para outro assunto aqui. Então vamos lá, nesse nosso assunto aqui, o próximo assunto. Eu sou o Dr. Marcelo Frazão, para quem não me conhece, para que meus alunos façam cortes e levem essas verdades sobre esse demônio, um possesso. Aquele Lamaçal não é um ser humano, é um demônio encarnado no corpo de um homem. Essa é a verdade, esse sujeito não tem absolutamente nada de cristão. E o assunto aqui agora é a discussão, a briga dele, a briga, entre aspas, né, dele com o pastor lá, Malafaia, né? Então, assim, só quem é muito estúpido mesmo, muito ignorante, que não entendeu isso aí ainda. Né? Porque eu posso ter vários vídeos do Malafaia lá, mostrando quem é esse traste, falando exatamente o que o presidente acha dele, e as pessoas vêm com aquela conversa, e vota no Nunes, você vai apoiar o Boulos então? O Boulos é que é bom, o Bolsonaro errou, é aquela história. Quer dizer, a briga não é do Lamaçal com o Malafaia, do demônio encarnado que é o Pablo Lamaçal. A briga, o Malafaia, o Silas Malafaia,
que está fazendo um trabalho de Deus de verdade dessa vez, maravilhoso, né? Que com certeza Deus está revendo e perdoando muitos pecados que ele tem na vida. Mas ninguém está fazendo pelo país o que o Malafaia está fazendo. E poucos fizeram. Qual é a situação? O presidente Bolsonaro não pode falar. Deixa eu ver se está gravando aqui, né? Não pode falar. Qualquer coisa que ele fale, ele corre o risco de ser preso. Então, o que ele faz? Ele consegue um porta-voz. Não é assim que artistas famosos fazem de Hollywood, quando não querem falar, mandam o assessor de imprensa um porta-voz. O Malafaia nada mais é do que o assessor de imprensa do presidente, o porta-voz do presidente Bolsonaro. Então, tudo que o Malafaia está falando é o que o Bolsonaro pensa do lamaçal. E o que é o que ele quer dizer. Então, os dois conversam e falam, vai lá, Malafaia. Né? Você pode ver, quando ele desce do carro de som, que o presidente está ali embaixo, uma menininha, uma repórterzinha de merda lá, vem perguntar para o Malafaia, e aí o Malafaia chama o presidente. Aí a vagabunda ordinária, e sobre o lamaçal que chegou atrasado? Quer dizer, o presidente virou as costas e saiu. Falou, quem sou eu para falar sobre o cocô que está dentro da privada? Só idiota se rebaixa a esse nível de falar com um monte de estrume que nem o lamaçal. Aí o Malafaia vem e fala, o lamaçal é um canalha que chegou atrasado e quer o palco para ele. E aí o cara é tão ordinário, esse lamaçal, que nesses milhões de podcasts e entrevistas da grande mídia, ele está em toda a grande mídia. E as pessoas acham que ele é de direita. Nós vamos falar no outro vídeo na sequência, em vários cortes. Quer dizer, a mulher pergunta para ele, não, te atualizei, tá dando espaço para um inimigo do presidente Bolsonaro, um demônio, um canalha, para ele ir lá. E eu vi várias pessoas que viram o post, mordi a língua, o post da Te Atualizei, que não viram nem entrevista, só de ver o post da Bárbara com ele, os comentários eram assim, eu estava em dúvida até agora, mas agora eu voto é do lamaçal. Quer dizer, e esses canalhas desses youtubers de direita não têm ideia do estrago que estão causando. Né? Aí ela pergunta para ele, você chegou atrasado. Não, isso é verdade, você chegou atrasado, todo mundo viu. E aí você usou uma desculpinha lá para falar que estava em helicóptero, não sei o quê. Aí ele falou, não, eu não cheguei atrasado. O cara é tão cínico e mau caráter. Não, eu não cheguei atrasado. Chegou sim. Ela falou, não cheguei. Chegou sim, não cheguei. Como você não chegou? Não, porque eu não marquei horário. Então, como eu não marquei horário, eu não tenho horário para chegar. Não cheguei atrasado. Isso é só bandido que fala. Bandido, canalha mesmo, sem escrúpulo nenhum, sem vergonha nenhuma de mentir. Então, é o seguinte, eu vou fazer o aniversário da minha filha aqui. O aniversário vai das 2h da tarde até as 4h. Se você chegou às 4h01, você chegou atrasado. Não interessa se você confirmou ou não, seu canalha, sujo, criatura imunda, demônio. O homem tem o dom de torcer a verdade, usar as palavras que ele fez no vídeo que o Malafaia mostrou. Ele teve o capricho de se descabelar e fazer aquela cara assim, eu sou um homem de Deus. Quer dizer, o Malafaia falou, isso é um esquizofrênico, ele é um psicopata, ele é um ator que apelando, igual a todos esses cães pastores protestantes sempre fizeram. Um demônio. Então, não interessa se o aniversário da minha filha vai das 2 até as 4 e você chega às 4h10, 4h05, 4h01, você está atrasado, a festa acabou. Você não vai entrar dentro da minha casa porque a festa acabou. Eu até poderia ser gentil, falar, puxa, aconteceu alguma coisa, você sofreu um acidente, capotou o carro, então entra, vamos conversar. Mas você não é o protagonismo da festa. Você não vai entrar na minha festa e assumir a festa como se ela fosse sua. Só um bandido faz isso, um mau caráter, vocês entendem? E aí fica claro o mau caratismo do povo brasileiro, né? A quantidade de imbecis, de ignorantes, sem caráter, sem Deus, que vão atrás desse demônio que é esse cara. Então a briga, que é o que nos interessa aqui, isso aqui eu vou mostrar para vocês, porque ele não é um cristão. Vou mostrar o que é para vocês o humanocentrismo, o materialismo que o Pablo Marçal defende, tá bom? O lamaçal. E é assim que a gente tem que se referir a essa gente, nunca chamar essa gente pelo nome, não. Pablo Boçal, tá bom? Escória humana.
Então, o que eu estava falando aqui do Malafaia, né? E do materialismo, né? Não, Malafaia e o Pablo Lamaçal. Então, assim, o Malafaia é o porta-voz do presidente Bolsonaro, porque as pessoas estão achando que a briga é entre os dois. A limitação intelectual, né, do povo é tão grande que a gente realmente não sabe se é desnutrição na infância, né, causada por muita verminose, o cérebro não desenvolve, atrofia, se é mesmo o afastamento de Deus, se nós somos todos seres demoníacos já mesmo nesse país, né, que não sabem mais o que é certo e errado, não se importa, não consegue enxergar no presidente Bolsonaro que ele é o enviado de Deus, né, associada a um mau caratismo sem fim, a uma sociedade que se esqueceu os preceitos cristãos, que a gente tem que ser honesto, leal, agradecido por tudo que o presidente Bolsonaro fez por nós. Não, o primeiro palhaço que aparece, a gente trai o presidente e vai atrás, porque o que o Moisés está fazendo está tudo errado, né? Eu sou o Abirão e o Datã, que nós é que somos escolhidos de Deus, que é o que o Lamaçal fala. Então a discussão, a briga é entre o presidente Bolsonaro e o Lamaçal. O Malafaia não tem nada a ver com a história, nada a ver com a história. Ele é só o porta-voz da família Bolsonaro. Então todos os filhos deixaram claro que esse Lamaçal é um demônio. É um demônio. E aí os idiotas, não, mas eu sou Bolsonaro, mas eu voto no Lamaçal. Porque você, imbecil, acredita que o que está em jogo é a Prefeitura de São Paulo. Não tem nada a ver com a Prefeitura de São Paulo, de Nunes, nada a ver com isso. Depois nós vamos falar num outro vídeo, num outro corte, as vantagens de Nunes sobre o Lamaçal. Mas a discussão em nenhum momento tem a ver com a Prefeitura de São Paulo. Quando ele surgiu aí 15, 20 dias atrás, eu falei, esse canalha não quer ser prefeito. Ele quer atacar, destruir a imagem do presidente Bolsonaro, atacar o presidente, a família Bolsonaro, porque ele quer ser presidente. E ele é uma criação, uma criatura produzida pela esquerda, um demônio produzido pelo globalismo, por esse comunismo que governa o Brasil há 40 anos. Ele é um demônio e é justamente o sonho dourado da esquerda, que queria dividir ao meio o bolsonarismo. Então, como eu disse no vídeo anterior, nos nossos vários cortes aqui, eu não consigo fazer corte, não sei, espero que alguém consiga fazer e distribua isso na internet. O céu estava em paz, a criação, Deus cuidando de tudo, até que um invejoso, um demônio como o Lamaçal, né, um anjo caído, né, o demônio, o Satanás, até que Lúcifer se revolta e não está bom assim, o que Deus fez não está bom, porque o Bolsonaro errou nisso, errou aquilo, eu que sei, exatamente o que Lúcifer fez, e vocês não conseguem enxergar, vocês, exatamente como muitos estão aí atrás de Lúcifer até hoje, esses maçons todos, esses comunistas, eles realmente não conseguem diferenciar o bem do mal mais. Então é Lúcifer. Pablo Lamaçal é Lúcifer. É ele que causou a discórdia, a desunião, a destruição do que Deus tinha construído. Nós estávamos vivendo como uma família, pela primeira vez na história desse país, e estava acontecendo o que em nenhum país do mundo aconteceu, todos unidos em torno de um líder, que ainda estão, né, milhões, que sabem valorizar o presente de Deus, que é o presidente Bolsonaro, todos unidos em torno do presidente, até chegar esse Lúcifer, esse demônio que é esse Lamaçal. Então, ainda estou falando do Malafaia e do Lamaçal. Então a discussão não é entre Malafaia e Lamaçal, é o presidente Bolsonaro com o Lamaçal, mostrando a cobiça, a inveja deles, que é o que Deus fez por nós. Então, nós temos que fazer que nem fez o arcanjo Miguel, pisar na cabeça da serpente, né? Combater o mal, que nem a nossa mãe querida, né? A santa mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, a mãe de Deus, fez. E por isso que o demônio a odeia tanto, né? Por isso que enfia na cabeça desses demônios, seguidores dessa seita luciferiana que é o protestantismo, essa revolução política que de religiosa não tem nada, absolutamente nada, ela é a maior de todas as heresias já criadas por Lúcifer. E é daí que sai esse tipo de traste. Nós vamos falar aqui ainda, eu vou mostrar para vocês por que esse sujeito não é um cristão. Se vocês colocarem aqui, eu não vou ficar explicando para não ficar longo, o que é o humanocentrismo,
Tá vendo? Sempre esse pessoal da Globo defendendo esse lixo, né? Que é uma doutrina, esse cara é um ateu, por exemplo, esse Marcelo Gleiser, né? Um ateu assumido, né? Só um demônio, né? Um anti-Bolsonaro, então lá, faz o humanocentrismo, né? Então, assim, em outras palavras, tudo que Deus ensinou está errado. O que está certo é o humanocentrismo do Lamaçal, que nós é que somos donos das nossas vidas, e aí essa gente fica falando de Deus. Está com Deus na boca toda hora, mas eles não têm nada da fé cristã. Não são cristãos, são humanocentristas. Olha lá, o homem decidiu ser o centro de si mesmo. E tudo o mais que exista serve para orbitar em torno dele, como um acessório. Tá bom? Quer ver? Vamos ler aqui outras definições. Aqui, ó. Nós somos seres extremamente raros e preciosos e temos a missão importante de preservar a vida terrestre. É sempre assim. Esse humanocentrismo, ó, segundo Marcelo Gleiser, o ser humano se encontra diante da nova ética global e precisa adotar uma relação ao planeta. Vocês percebem que esse Lamaçal é um agente desse sistema. Ele falou que a gente tem que comer carne de plástico, ele é a favor da vacina, do lockdown, de prender as pessoas nas ruas. Exatamente o que os idiotas aí, seguidores dos Lamacetes, falam que o Nunes defende, tá bom? Então, Lamaçal é um humanocentrista, não é um cristão. Só na cabeça de doente mental. Então, o que é o humanismo, essa corrente que quer substituir o cristianismo. Que o que Jesus ensinou é uma coisa, o que o Lamaçal fala é outra coisa absolutamente oposta. Então, o que é o humanismo do Lamaçal? É um movimento que valoriza o ser humano e suas realizações, que surgiu na Itália durante o Renascimento. Sempre, durante o iluminismo, né, que tinha como único objetivo destruir o cristianismo. E daí surgem todas essas várias revoluções. Teologia da prosperidade, que é a do Lamaçal. Uma doutrina teológica neopentecostal, que é o que ele é, exatamente como ele é também um coach, né, um fazedor um alquimista. Ele transforma o cérebro em merda. Essa é que é a verdade, é isso que ele faz. Então a doutrina aí, mas ele diz que ele não é nem coach, nem neopentecostal. Estudem o que é o neopentecostalismo, o humanismo, o humanocentrismo, que vocês vão ver o que é o Lamaçal. Aquele demônio não tem absolutamente nada de cristão. Então a doutrina teológica neopentecostal que ensina que a prosperidade material é um desejo de Deus para os fiéis. Então é isso que o Lamaçal acredita. Ele acha que Deus quer que você fique rico. Isso não é cristianismo, isso não tem absolutamente nada a ver com cristianismo. Isso é uma derivação do protestantismo, do Lutero, do Calvino, de outros novos, dos últimos aí revolucionários protestantes que criaram essa doença. Então, olha lá, o materialismo é uma concepção filosófica que admite a origem e a existência humana a partir de uma condição concreta, a matéria, quer dizer, não é Deus. Não é Deus, né, que nos criou. E aí, é claro, esses charlatões canalhas, eles usam sempre a palavra de Deus. É o que todo cão pastor aí, neopentecostal faz, que é o que o Lamaçal faz. O materialismo dá origem a esse materialismo histórico, né, do Marx. Criado, a teoria marxista do Karl Marx, criador do comunismo, criador do calvinismo, criador da Igreja Batista, de todas essas seitas demoníacas protestantes. É uma teoria marxista que defende a ideia de que a evolução e a organização da sociedade ao longo da história ocorrem de acordo com a sua capacidade de produção e suas relações sociais de produtividade. Quer dizer, ele resume toda uma sociedade baseada em Deus numa sociedade criada na capacidade de produção e as relações sociais de produtividade. É o Lamaçal. Não, porque é o mesmo discurso do Lamaçal hoje, é o discurso do Lula do passado. Nós vamos produzir emprego para as fábricas, para os trabalhadores, para o sindicato. Tem vídeo aí dele se reunindo aí com os sindicalistas, mas o povo está achando que ele é o cara de direita, né? Então, bom, sobre a briga dele com o Malafaia, é isso que a gente tem que entender. A briga, a discussão, não é entre Lamaçal, Pablo Lamaçal, né, o Pablo Bossal e o presidente Bolsonaro.
e o Malafaia, desculpa, é entre o Bolsonaro, que tem como porta-voz o Malafaia, e que o Bolsonaro não pode falar, não quer falar, porque não vai se rebaixar ao nível de um estrume, como o Lamaçal. Então, o Malafaia fala umas verdades para esse demônio, esse discípulo de Lúcifer, que é o tal do Pablo Lamaçal. Tá bom? Vamos aqui na sequência. Então vamos lá na sequência dos nossos vídeos. Eu sou o Dr. Marcelo Frazão, isso aqui é uma sequência de vários cortes explicando assunto por assunto, porque se a gente explica tudo de uma vez, esses animais, que são a população inteira do país, praticamente não conseguem entender. Então, já explicamos aqui que o Pablo Lamaçal é um demônio encarnado, é um discípulo de Lúcifer. Eu já expliquei que ele não é o rei Davi, que ele é o Araão, o inimigo de Moisés, que foi escolhido por Deus como o presidente Bolsonaro foi. Ele é o inimigo que se opõe ao escolhido de Deus. O escolhido de Deus é o presidente Bolsonaro, não o Lamaçal. Então o Lamaçal não é o rei Davi, como ele quer dizer. Ele é justamente os inimigos de Moisés que se opuseram a Deus. Então já explicamos tudo isso aqui, que ele não é cristão, ele é um materialista protestante, um revolucionário protestante, neopentecostal, seguidor justamente do materialismo histórico do Marx, de prosperidade, produção e a relação toda. Já falamos sobre essa bobagem toda. Então vamos falar sobre a história da prefeitura e o Nunes, né? Não, porque você está falando do Lamaçal, por que você não fala do Nunes? Então não, vamos falar do Nunes. O Nunes apoiou a vacina? Sim. Apoiou o lockdown? Sim. Apoiou a prisão de pessoas porque não tomaram a vacina? Sim. Apoiou demissão, mandou embora funcionários públicos que não tomaram a vacina? Sim. E o Lamaçal fez exatamente a mesma coisa. Ele defendeu tudo que o Nunes defendeu. Mas isso não importa para você, porque agora você está hipnotizado por esse seguidor de Lúcifer, que é o Lamaçal. Então é isso. O Lamaçal defendeu as mesmas coisas sobre a vacina que o Nunes. Exatamente as mesmas coisas. Então, esse argumento você já não pode utilizar. Mas tem mais. O Nunes votou contra a ideologia de gênero. Está com o presidente Bolsonaro fazendo campanha para o presidente não é até hoje. Tem planos de sair da prefeitura e deixar a prefeitura nas mãos do coronel Melo Araújo, né? Mas como vice, o Melo Araújo pode nomear mais de 30 subprefeitos na cidade de São Paulo, que são justamente as pessoas que vão governar São Paulo. Mas isso não interessa para você. Apoiando o Nunes, a gente tem milhões para o presidente Bolsonaro fazer a campanha em 26, pode eleger centenas de deputados estaduais, federais e vereadores. Mas isso não é importante. O importante é o Lamaçal, porque ele é de direita, mas será que ele é de direita? O cara que defende que a gente tem que comer carne de plástico, que a JBS vai produzir carne de plástico e nós vamos adorar, vai ser muito melhor do que a carne vermelha, a carne natural, porque carne natural na cabeça do analfabeto, do demônio do Lamaçal, ela causa inflamação. Quer dizer, quem tem um mínimo de conhecimento hoje sabe, eu tenho uma dieta basicamente carnívora. Eu só como carne. Isso não existe, essa conversa de que a carne inflamatória que o Lamaçal falou e por isso que nós vamos ter que comer carne de plástico. Então, onde você viu o Nunes dizer uma coisa dessa? Então, sobre as vacinas, aos funcionários do PT, o PT está em São Paulo há 50 anos, dominando aquilo lá. Então ele tem que pôr, é parte do partido dele, articula. Mas o Lamaçal não fez a mesma coisa? Tem entrevista dele dizendo exatamente isso, que ele vai se juntar com o Lula, ele vai dar cargo para todo mundo, para todos os petistas. Ele vai distribuir cargo, que foi para isso que nós elegemos o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro entrou e disse claramente, a última coisa que eu vou fazer é dar dinheiro e distribuir cargo. Aí que ele conseguiu despertar a ira da direita burra, traidora, oportunista, que queria dinheiro, mamata, os Alan dos Planos, o Constantino, o Paulo Figueiredo, Revista Oeste, Jadal Cidade Online, essa gente toda queria mamata. Então, a vacina, o Pablo Lamaçal pensa a mesma coisa que o Nunes. Sobre os funcionários petistas, ele pensa exatamente a mesma coisa, só que pior. Ele quer dar cargo e dinheiro para todos eles. E ele disse isso em entrevista. Sobre a carne de plástico, ele defende, o Nunes não. Mas não duvido que pensem assim também. Mas então ele não é melhor do que o Nunes em nenhum desses aspectos. Em nenhum. Que é justamente os aspectos que os lamacentos aí estão usando para dizer que ele é melhor do que o Nunes. Olha o tamanho dos absurdos. E aí você vai pegar as outras pautas
as outras pautas de esquerda que o Lamaçal defende. Ele não falou um A todo esse tempo enquanto a gente estava lutando para não aprovar o aborto no país. Enquanto a família Bolsonaro estava se matando para que não fosse legalizado o aborto no Brasil, onde é que estava ele? Né? Onde que estava o Lamaçal? Por que ele nunca se posiciona? Por que ele nunca se posicionou sobre aquelas pessoas presas injustamente? Por que ele nunca se posicionou sobre o que estava acontecendo nos quartéis? Quer dizer, o Nunes também não fez. O Nunes é um inimigo, a gente sabe. E mesmo assim a gente tem que colocar inimigos lá dentro, como vocês insistiram para pôr Moro, Deltan, e Alan dos Planos, e todos os ministros que vocês conhecem e exigiram que o presidente colocasse. Então, o Nunes a gente sabe que não é um aliado. A questão é vocês acreditarem que o Lamaçal é um aliado. Deixa eu ver aqui, nós estamos falando então. Então, sobre a prefeitura e o Nunes. Tá bom? Então, nada, nenhum argumento que vocês utilizam para dizer que o Nunes não é bom, o Lamaçal também não pensa da mesma forma. O Lamaçal pensa exatamente, e aí se a gente pegar as outras pautas, a pauta climática, ele é exatamente um agente globalista. É o cara que defende o carro elétrico, a conversinha de pegada de carbono, né, que o planeta está aquecendo, as mudanças climáticas. É esse o cara. Então, assim, e qual é então a diferença ideológica entre o Nunes e o Lamaçal? Vocês estão acreditando que o cara é de direita, e ele é o pior pesadelo para nós que a esquerda produziu. Ele é de esquerda. Ele defende todas as... E por quê? Todas as pautas esquerdistas, globalistas, comunistas. Mas por que ele é, de fato, um esquerdista terrível? Porque no Brasil, que nem diz o professor Olavo, grande, genial professor Olavo, só existe uma direita no Brasil. E tem dono. É bandido, é discípulo de Lúcifer, que nem Pablo Lamaçal e outros, discípulo de Lúcifer, que nem o Lamaçal, que dizem a direita não tem dono, o Bolsonaro fez muita coisa, mas não tem dono. A direita tem dono e tem nome, o nome é Bolsonaro. Não existe outra direita no Brasil. Então, tudo que se opõe à direita que existe no Brasil é esquerda. Se você vai criar um monstro, um demônio, um discípulo de Lúcifer, que nem o Lamaçal, e ele vai dividir ao meio os votos do presidente Bolsonaro, que é a única direita que existe, ele está fazendo o serviço de Satanás, da esquerda. O Nunes não tem esse poder. Então nós jamais deveríamos estar reservando 2 segundos, 10 segundos do nosso tempo para falar de um demônio e dar o espaço a esse demônio que é esse Lamaçal, que todos os canais, Te Atualizei, todos os canais deram. É esse o problema desse país. Vocês não prestam. Vocês criaram um inimigo que nós não vamos conseguir derrotar. Esse traste, esse ser demoníaco, que é o Lamaçal, ele jamais vai conseguir vencer o presidente Bolsonaro. Jamais. Porque existe ainda muita gente de Deus que não é ingrata, que não está enfiando uma faca nas costas do Bolsonaro. Mas tem muito idiota, mau caráter, vagabundo sem vergonha que vai atrás desse charlatão. Então são vocês, Bárbara do Te Atualizei, todos vocês, Revista Oeste, que estão dando espaço, todos vocês que estão dando espaço para esse traste, Oi Luiz, todo mundo, são vocês que vão perpetuar a esquerda no poder. Vocês estão dividiram a única direita que existe no Brasil graças à ambição de poder de vocês. Então, não existe direita de Van Hatten, de Luiz Felipe, não existe direita de Deltan. Então, se você quiser classificar, você pode colocar todos no mesmo saco. Sérgio Moro, Deltan, Pablo Lamaçal, Bukele, Macron, Trudeau, esse tipo de gente, Eduardo Leite, Dória, é esse tipo de escória, tá bom? Então, o que isso que nós estamos falando tem a ver com a Prefeitura de São Paulo? Absolutamente nada. Mas se tivesse alguma coisa, ficaria claro o quê? Que o Nunes defende exatamente a mesma coisa que o Lamaçal.
Qual é a vantagem do Nunes, então? A vantagem é toda a articulação partidária imensa que envolve a eleição de centenas de deputados e vereadores, milhões em campanha para o presidente Bolsonaro e apoio à eleição de todo mundo do PL, do 22, para compor a bancada e as bancadas nas câmaras e no Congresso. E que o Lamaçal não tem nada disso. Mas ele defende as mesmas coisas que o Nunes, só que muito pior. Tá bom? Eu acho que não faltou nada sobre essa prefeitura. Então, agora, quer continuar insistindo que esse demônio está fazendo tem alguma coisa a ver com a prefeitura, continue se fazendo de bobo, se deixando fazer de bobo. Quando ele surgiu 20 dias atrás, eu disse, não tem nada a ver com a prefeitura de São Paulo, nada a ver. Depois de uma semana, 10, 15 dias, ele veio e disse, eu não estou nem aí com a prefeitura de São Paulo, eu vou ser presidente. Ele falou. Quer dizer, ele vai ficar 1 ano e pouco, porque no primeiro ano ninguém governa. Então, se ele virar prefeito, ele não governa. Ele tem que fazer o que o prefeito anterior fez. Quando no segundo ano, igualzinho aconteceu com o Dória, ele vai governar, sabe quanto tempo? Lamaçal, São Paulo? 6 meses. 6 meses, enquanto nós temos, e aí ele vai virar candidato a presidente e tirar metade dos votos do presidente Bolsonaro, e a direita não vence e a esquerda entra. Agora, o projeto do Nunes, do presidente Bolsonaro, do PL, do Valdemar, o coronel Melo Araújo é o cara que vai assumir a prefeitura, porque o Nunes vai sair para ser deputado, porque não pode se reeleger de novo. É o segundo mandato dele, ele não pode ir para o terceiro. Então ele tem que sair para ser deputado. Para que ele vai esperar? Ele não vai esperar, ele vai sair e vai deixar o Melo Araújo governando. Pela primeira vez em 50 anos nós vamos ter um cara de direita governando São Paulo, e vocês ignorantes não conseguem entender isso. Não tem nada a ver com a prefeitura de São Paulo, mas olha o tamanho do problema. E o Nunes vai continuar, vai se eleger, porque ele tem a promessa do PL, do Valdemar, do presidente Bolsonaro, vai se eleger como deputado e vai defender a gente dentro do Congresso. E aí o pessoal vira e não, porque o Valdemar fez o Bolsonaro de refém, porque o Bolsonaro caiu na armadilha do Valdemar. Então, primeira refém é todo brasileiro. Todo brasileiro é refém dessa ditadura comunista que existe há 40 anos, que não tem nada a ver com o STF e Moraes. Só retardado acha isso. Todos nós somos reféns. Todos nós somos reféns de partidos políticos. Nós não podemos escolher partido político. Porque não existe partido político de direita que não seja comunista no Brasil. Né? Nenhum deles. Então, o presidente Bolsonaro ele não pode escolher quem é o candidato e botar o Salles lá porque ele quer. Ele não tem esse poder. Nem ele, nem ninguém. Nenhum de nós. Então não é o Bolsonaro que é refém. Nós é que somos reféns. E aí o Valdemar Costa Neto é que não é bom. Então vamos pôr na balança. O Valdemar Costa Neto, eu disse, o cara que foi multado em milhões e milhões e milhões, 200 milhões pelo Cabeça de Pinto. Né? O Valdemar, será que ele seria perseguido pelo Cabeça de Pinto se ele não estivesse do nosso lado? Ele é o cara que está empeitando todo mundo e dizendo em várias entrevistas na Globo, em todo lugar, que o Bolsonaro é o candidato em 26. Só conversa, só retardado e bandido diz que o presidente Bolsonaro está inelegível. Só bandido e débil mental. O presidente Bolsonaro disse várias vezes que é ele o candidato. Então, quem o Bolsonaro tem para conduzi-lo até a presidência da República em 26? Só o Valdemar Costa Neto, a única pessoa que abriu as portas para ele, praticamente entregou o partido nas mãos dele, com algumas exceções, que nem essa da prefeitura. Mesmo assim, eles têm um projeto enorme. Então, quem é pior? O Valdemar Costa Neto, que vai eleger o presidente Bolsonaro junto conosco, ou você, que está apoiando justamente o pior inimigo que a esquerda produziu do presidente Bolsonaro? Vou repetir, você é muito pior do que o Valdemar Costa Neto. O Valdemar está do lado do presidente. Eles vão discordar, o Bolsonaro não conseguiu vencer a queda de braço em São Paulo, mas tem outros pontos que o Valdemar vai ceder. Então eles estão juntos no negócio, que nem marido e mulher. Quero fazer isso, eu não quero fazer, mas acha um jeito de fazer junto. Então é o Valdemar que vai eleger o presidente Bolsonaro. E você? Você está fazendo campanha para um demônio, para um inimigo declarado da família Bolsonaro, que ridicularizou, atacou, agrediu a família Bolsonaro de tudo quanto é forma. E você está achando que a discussão é sobre a prefeitura de São Paulo. Ficou claro isso para vocês? Vocês são infinitamente piores do que o Valdemar. Você não está vendo o Valdemar fazer campanha contra o Bolsonaro, como vocês estão fazendo.
Vocês são o mal. Vocês são a esquerda. Todos esses que estão atrás do lamaçal. Vocês dividiram a única direita que existe, que é a direita bolsonarista. Nós estávamos vivendo em paz como uma família, até vocês decidirem apoiar o principal inimigo do presidente Bolsonaro, que a esquerda produziu. Então, vocês são de esquerda, vocês não são de direita. Deu para entender? Vamos para um outro vídeo, faço um outro corte aqui, a gente vai falando sobre outros assuntos. Então, novamente aqui, eu quero ser sintético e fazer um comentário sobre essa história dele ter chegado atrasado, como eu falei. Ele é tão hipócrita que ele diz que ele não se atrasou porque ele não marcou horário. Então, não interessa. Se você tem uma reunião agendada, começa às 2 e nós vamos ficar lá para uma entrevista de trabalho. Nós vamos entrevistar as pessoas das 2 às 4. Não é isso? Das 2 às 4. Se você chega a 4:01, 4:05, tá fora. Tá fora. Não interessa se você marcou que vai ou você marcou que não vai. Tá bom? Então é essa hipocrisia desse lamaçal que é um negócio demoníaco. Então o que ele usa, na verdade... Ele chegou atrasado de propósito, ele é um canalha. Ele não confirmou de propósito. Primeiro que ele é uma cria do Alexandre de Moraes, do PSDB, do Alckmin. Então ele não vai se posicionar mesmo. Mas não é, são coisas separadas. Ele é criado pelo Moraes e por essa gente, pela esquerda, para dividir os votos do Bolsonaro. Isso ficou claro no vídeo anterior. A questão é o seguinte, algumas pessoas da direita burra ficam cobrando ele, por que você não fala do Moraes? Porque ele não é burro. Ele é um cara inteligente que nem eu. A única diferença entre mim e o lamaçal é que eu tenho caráter e sou um homem de Deus. Ele é um demônio, um anticristão e um salafrário mau caráter. Mas inteligência ele tem, tanto quanto a mim, então, tanto quanto eu. Então pode vir debater comigo, lamaçal. Vamos ver se essa conversinha sua vai colar aqui em mim, porque em idiota você cola. Você vai lá na Te Atualizei e fala uma bobagem para uma dona de casa... e fica no ar exatamente o que você respondeu. Então, eu acabei de dizer, você é um salafrário mentiroso. Não interessa se você marcou horário ou não. Se você chegou depois do horário, você é um intruso na festa, acabou a festa, você que não pode ser dono da festa. Então, aí a direita burra fala que ele não tem que falar com o Moraes. Só idiota e débil mental fica atacando um ditador. Eu já falei isso aqui 1 milhão de vezes. Então, é lógico que ele não vai atacar. Que nem ele fala, eu estou num partidinho pequenininho, por que eu vou atacar o Moraes? Não tenho poder para combatê-lo, não é isso? É isso que a gente tem que fazer. Que é isso que esses idiotas deveriam ter feito desde o início. Se tivessem feito, não estariam refugiados nos Estados Unidos. Estariam aqui junto com o presidente Bolsonaro e conosco aqui, comigo, lutando contra o Moraes. Falando as coisas que a gente tem que falar, que a gente pode ainda. Então, atacar um ditador comunista não é virtude, não é heroísmo, coragem, é burrice. Então o lamaçal não é burro. Isso é um ponto. E ele está certo e a direita burra está errada, de cobrar ele disso. Né? A outra coisa é dizer o seguinte, você não é a favor, por que você não fala logo que é a favor do impeachment ou não? Porque aí não tem problema nenhum. Todos nós somos a favor. Aí ele começou a falar agora. Né? Mas o ponto é o seguinte, ele não quer estar ligado às pessoas que estão realmente querendo fazer a coisa certa, porque ele quer chegar lá, ele quer se dar bem com todo mundo. Então eu vou dar um exemplo de quem é esse cara. Na minha eleição aqui para prefeito, que eu me candidatei, uma cidadezinha de 10 mil habitantes que não tem dinheiro para nada. Então se eu quisesse dinheiro eu teria saído para deputado. Né? Eu saí aqui para prefeito e até o último dia da minha campanha eu disse, enfie o voto de vocês naquele lugar. Se vocês gostam de votar em bandido, votem nos bandidos. Eu não quero voto de quem vota em bandido. Eu não quero voto de quem gosta de bandido, entendeu? Eu não quero o voto de vocês. Isso foi o que eu falei. Isso foi o que o presidente Bolsonaro falou. Eu não estou nem aí com eleição. Eu quero salvar a vida das pessoas que estão tomando a droga da morte. Né? E o lamaçal queria convencer o presidente Bolsonaro de mudar o discurso, de convencer as pessoas a tomarem a droga da morte. Então a história do Moraes é a mesma coisa. Ele não precisa atacar o Moraes, mas ele pode se pronunciar e defender as pessoas que estão presas injustamente, toda a perseguição que nós sofremos. Onde é que esse cara esteve? Ele é o típico safado que quer ficar embaixo da aba, né? Sai da minha aba, né? Sai para lá. Né? Aquele aproveitador direitinho. Né? Então o que ele usa nada mais é do que uma estratégia de marketing.
Foi exatamente a estratégia que ele usou no debate. Ele falou isso, e as pessoas não prestam atenção, não se ligam. Ele disse exatamente a mesma coisa. Eu deixo todo mundo chegar, quando todo mundo chegou, eu chego atrasado, porque aí a atenção é toda para mim, é toda minha, aí todo mundo já viu os outros, foca em mim, a televisão foca em mim, e aí ele entra, ele faz aquela entrada triunfal. Foi exatamente o que ele fez, porque ele é um salafrário, um marqueteiro, um mentiroso, um discípulo de Lúcifer, um demônio, é isso que ele é. Tá bom? Então, enquanto a gente tem um homem verdadeiro como o presidente Bolsonaro, agora a esquerda produz esse demônio, né, um materialista, um inimigo de Deus, um anticristão, com essa farsa toda de marketing dele, querendo se dizer cristão e boa pessoa e de direita. Quer dizer, ele não é de direita, não tem absolutamente nada de direita. Então, eu só anotei mais umas coisas aqui. Quer dizer, ele atacou todos os filhos do presidente, o presidente Bolsonaro, todos já se pronunciaram, deixando claro que ele é um canalha, um inimigo, o pior inimigo que a esquerda produziu. Tá bom? Então, quem está atrás dele é bandido e débil mental. E eu anotei aqui para falar sobre essa história do Nicolas e o protestantismo, né, hipócrita do Nicolas. Então, o Nicolas está lá no palanque, para quem não viu, e a outra mãozinha dele estava assim, né? Fazendo 3 lá, né? Assim. Né? Tava lá, falso, achando que... Então, cuidado com o Nicolas. O Nicolas, eu já falei, tem o apoio do presidente, vai ter o nosso, mas é um moleque arrogante. A história do Davi e do Saul, que o Lamaçal conta, que eu falei lá no início dos vídeos, são vários cortes aqui, a história do Davi e Saul é exatamente, que o Lamaçal conta, é exatamente a visão que o Nicolas tem do presidente Bolsonaro. Ele acha que o presidente Bolsonaro é um rei velho, abandonado, esquecido, preguiçoso, que não está nem aí, um rei frouxo, que não é um discípulo de Deus de verdade. Então, o Lamaçal e o Nicolas acham que eles é que são o Davi. Eles é que são os escolhidos por Deus, né? Os Davis, que vão derrotar o Golias, que é o comunismo no Brasil. Bolsonaro não, né? Moisés não, eles não são ungidos de Deus, né? Esses demôniozinhos neopentecostais, materialistas, revolucionários, protestantes é que são, tá bom? Então, é essa a ideia de interpretar a Bíblia e dar nisso que dá esse Lamaçal falar, ele rezar porque os mortos vão se levantar, e porque ele acha que Jesus falou que vocês farão obras maiores que as minhas se vocês quiserem. Se quiserem, se a gente seguir nosso Senhor Jesus Cristo. Para seguir nosso Senhor Jesus Cristo, não é seguindo o protestantismo demoníaco criado por Lutero e por Calvino. Isso é uma revolução luciferiana. Então, a menina pergunta, mas você não tem fé, não acredita em Deus, na fé? Sim, acredito. Mas primeiro você tem que estar ligado a nosso Senhor Jesus Cristo, a Deus, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, a Santa Igreja criada por Jesus Cristo. É uma só, e não é o protestantismo. Então, se você é um protestante, você é um revolucionário, um luciferiano, inimigo do cristianismo. Essa é a visão do cristianismo, não é a minha. Essa é a visão do cristianismo sobre o protestantismo. O protestantismo não é cristianismo, é uma deturpação criada por Satanás. Né? Então, eu acredito sim que se a gente for santo de verdade, porque só um santo, como os santos da Santa Igreja, que não é essa do demônio, do Bergoglio, não é essa seita judaica, protestante, maçônica que se transformou a Igreja Católica. A verdadeira Igreja Católica. Você é um santo, você dá a sua vida por Deus, se santifica. Com certeza eu acredito que se a gente for assim, a gente pode rezar e os mortos se levantarem, uma cadeirante se levantar. Não o demôniozinho revolucionário, protestante, neopentecostal, materialista, demoníaco, luciferiano, como o Pablo Lamaçal. Tá bom? Então eu sei que é um choque para muita gente que é evangélico ouvir essas coisas, mas a verdade é essa. A verdade de Cristo é essa. A Igreja de Cristo é exatamente como a Santa Igreja é até hoje. Exatamente, culto às imagens, culto à Virgem Maria, sacramentos, tudo isso, não tem nada de protestantismo na Santa Igreja de Jesus Cristo. Então não dá para você curar as pessoas, fazer a véia besta sair da cadeira de roda. O que aquela véia besta está fazendo lá com um charlatão daquele? Ele não vai sair andando, porque quem faz isso, no máximo, seria um padre, um homem, um santo aí, né? Um homem escolhido por Deus, um sacerdote de verdade. É que nem o tal do exorcismo.
Quem faz exorcismo é o padre, não é pastor não. Pastor não faz exorcismo, não tem esse poder. Quem tem o poder, os sacramentos ali dado por Deus são os padres, os sucessores dos apóstolos. Tá bom? Então tá tudo errado. É um zoológico o país. E não adianta, a gente vai explicar para quem quer. Para quem não quer ouvir, não adianta. Então, mande os vídeos para os seus amigos, para os imbecis, arrogantes, analfabetos que estão seguindo esse demônio agora, né? Porque são eles, as pessoas, e vocês sabem. Nós estávamos vivendo numa paz, né, deliciosa. Mesmo derrotados aí daquele jeito que vocês sabem, nós estávamos unidos. E estamos ainda unidos com o presidente Bolsonaro. Até chegar esse demônio, essa criatura demoníaca aí para dividir a direita. Então, como são vários cortes, eu vou só pedir licença a vocês para colocar aqui nossas continhas e a rifinha do abraço, tá bom? Que aí vocês podem nos ajudar aqui. Tá aqui. Basta um telefonema. Tá aqui, eu vou colocar, desculpa. Um telefonema aqui, uma mensagem para a Vanessa, está quase preenchido já, isso aqui está desatualizado, tá? Ela anota no papelzinho lá. Vocês podem mandar uma mensagem, ligar para ela escolhe o número para vocês nos ajudarem com o sorteio da nossa canequinha, tá bom? Que nada custa aí quase R$100, né? 40 para fazer, mas o envio é quase R$100. Então é um brinde legalzinho para quem gosta da gente e quer ter a lembrancinha aqui, ó, porque é disso que se trata, de eleger o enviado de Deus e valorizar o presente de Deus, que é o presidente Bolsonaro. Então, se você puder mandar uma mensagenzinha, ótimo, e com R$20 você compra o número e ajuda a gente aqui no sorteio do abraço. Vai concorrer a um abraço, porque todo mundo pode fazer qualquer coisa nesse país, mas a gente não pode fazer rifinha, então não tem rifinha. É o sorteio do abraço e aí a gente dá um jeito de mandar a caneca para vocês. A outra opção é vocês aqui colaborarem com o nosso Pix, como muitos amigos fazem, nos ajudam demais. E a outra opção é aqui as nossas continhas. Né? Deixa eu colocar aqui e passar rapidamente para não tomar tempo de ninguém, mas porque tem muita gente que gosta que a gente coloca, então tá aí, estão aí todos os bancos para vocês nos ajudarem, tá bom? Então é isso aí, acabou. Então, enfim, é isso. Está explicado, vocês podem fazer os cortes, né? E aí a gente vai poder ajudar a solucionar. Quem quer de fato aprender. Porque para aqueles imbecis que não querem aprender, nada disso que a gente falou faz sentido. Eles vão bater toda hora a mesma coisa. O Nunes, o Boulos, quer dizer, o Nunes estaria eleito, o Boulos não tinha a menor chance, até chegar o Lamaçal e dividir os votos da direita. Ele está fazendo em São Paulo o que ele vai fazer na eleição de 26 para presidente. É disso que se trata, tá bom? Trata-se de aprender política. Né? Eu estudei 50 anos, são 20 livros escritos, são mais de 1.500 palestras durante 30 e poucos anos, ministradas ao longo desses anos todos. São, ao mesmo tempo, simultaneamente, eu, trabalhando no agronegócio, como executivo do agronegócio durante todas essas décadas, e aí a pessoa acha que ela é que sabe, ela que está apta para aprender política. Essas pessoas não têm a menor ideia do que estão falando. E além delas não terem conhecimento, elas têm essa grande falta de caráter, lealdade, percepção do que é ser um cristão de verdade, tá bom? Do que é fazer o que Deus espera de nós. Então, eu agradeço a todos. Salve Maria, um grande abraço a todos, que Deus abençoe vocês e seguimos na luta aí. Obrigado para aqueles que estão sempre nos ajudando. Está aqui o nosso Pix, para quem puder nos ajudar, é o meu celular. Basta vocês ligarem que a gente conversa como muitos de vocês ligam, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus. Salve o presidente Bolsonaro, né? Um enviado de Deus para libertar esse país desse grande mal e agora desse inimigo, desse demônio, desse discípulo de Lúcifer que é esse Pablo Lamaçal. Grande abraço, fiquem com Deus.